Olá, eu sou João Pedro Mechete Gonçalves, faço dupla com a Nina. A gente é a equipe 8 da disciplina de proteção dos sistemas elétricos de potência. O nosso tópico é religadores inteligentes interruptores. E essa é a nossa apresentação. Aqui está o sumário, né? Não vou entrar em detalhes de tudo que a gente vai falar aqui, porque a gente vai acabar cobrindo ao longo da apresentação. Vou só dizer que na primeira parte a gente vai tratar sobre os interruptores da SMC, o que são, as tecnologias desse dispositivo e alguns desafios. E na segunda parte da apresentação a gente vai falar sobre o sistema de reconfiguração automática IntelliTeam da mesma fabricante. Então, começando com uma introdução sobre o que são os religadores automáticos, né? Estes são dispositivos disjuntores que religam a rede automaticamente, quando possível, após uma falha. Ou seja, ocorreu uma falha na rede, o religador ele vai abrir o contato, e após um período de tempo determinado, ele fecha o contato novamente. Se a falha persistir, ele abre de novo. E se a falha tiver sido uma falha temporária e tiver desaparecido, ele permanece fechado, voltando ao funcionamento da rede. O interruptor Pulse Closer da SMC é um tipo específico de religador automático que, antes dele fazer esse fechamento após a abertura, ele testa a linha com alguns pulsos curtos de corrente. Assim, ele não faz um fechamento completo e reduz o estresse nos equipamentos caso a falha ainda persista. E melhora a qualidade de restauração da rede, aumentando ali alguns outros coeficientes que a gente vai apresentar ao longo do trabalho. Nós vamos falar um pouco mais dessas tecnologias, mas para uma primeira introdução é isso. Uma comparação que a gente pode fazer entre os religadores convencionais e os interruptores é o religador convencional, né, é um controle mecânico, eletromecânico simples, sem ou pouca comunicação com o controle, exige inspeção manual em cada ponto de falha, lentidão para restabelecimento da conexão e maior tempo de interrupção. O interruptor, no caso, ele já tem um controle digital microprocessado com lógica avançada, tem uma integração com o sistema SCADA, IoT e outros protocolos de comunicação modernos. Ele tem diagnóstico de falhas com monitoramento remoto em tempo real. E ele reduz ali dois indicadores importantes, que são o SIDE e o SAIF. A gente vai explicar um pouco mais. Então, o que é o SIDE e o que é o SAIF? O SIDE, do inglês, é System Average Interruption Duration Index, duração média das interrupções. São ali as horas de interrupção, né, o tempo de interrupção da rede, dividido pela quantidade de interrupções na rede. É uma média de quanto tempo, por interrupção, o sistema fica parado. Ou seja, 1 hora por interrupção, meia hora, 10 minutos, por aí vai. O SAIF é um outro indicador que se chama, que é do inglês também, System Average Interruption Frequency Index, frequência média das interrupções. Ou seja, num determinado período de tempo, numa faixa, né, normalmente 1 ano, quantas interrupções tem ele nessa rede. São dois indicadores que mostram um pouco da confiabilidade do sistema, da qualidade, né, dessa confiabilidade. E utilizando os religadores automáticos, eles já são melhores do que 100, né? Mas em teoria, utilizando os interruptores, esses indicadores melhoram porque é um equipamento que tem mais tecnologia e melhor performance. Aqui nós trouxemos um vídeo comparando os religadores convencionais e os interruptores. Esse vídeo ele mostra um estudo de curto-circuito, onde aconteceu uma falha e a falha persiste depois do primeiro fechamento. Ou seja, ele vai fechar e você vai ver ali a energia dissipada, tanto no convencional, tanto no tecnologia Pulse Closer Interruptor. Então, essa primeira parte ali a gente vê muita faísca, que é o religador automático convencional, e na segunda parte ali com o interruptor a gente vê menos faíscas, menos energia sendo dissipada. Então mostrando ali que a tecnologia ela é efetiva nesse fechamento, porque para uma mesma falha dissipa menos energia numa tentativa de religamento. Então, o que é esse pulse closer? O pulse closing, né, ele gera um pulso curto de corrente para verificar se a falta ainda persiste antes do religamento completo. Essa tecnologia ela fecha a chave no ponto ótimo da curva de tensão, reduzindo ali a corrente de falta e evitando os esforços excessivos no sistema.
Então, comparando, né, esse ponto de fechamento ótimo, o que acontece? Se o dispositivo fecha exatamente quando a tensão está em zero, a corrente que aparece ela é totalmente assimétrica e pode chegar até quase 3 vezes o valor normal esperado. E se ele fecha nesse ponto ótimo, que é o post-close permite, a corrente chega a ser bem menor, cerca ali de 1,4 vezes o valor normal. Então aqui nesse gráfico da esquerda nós temos ali o fechamento com instante zero da tensão, mostrando ali naquela faixa com sombreamento vermelho a corrente respectiva desse fechamento, né? Pode ver que aqui no, como eu posso dizer, na comparação entre os dois gráficos, ele está bem maior do que no segundo gráfico, que mostra um fechamento ali no momento ótimo da tensão, que é ali nos 90 graus, e a corrente ela é bem menor. A gente pode conferir isso visualmente mesmo. E alguns benefícios dessa tecnologia é justamente isso, né? Usa 95% menos energia do que em religadores convencionais. Localiza e evita a falha melhor e evita ali o religamento da linha de forma tão prejudicial. Aqui, né, é o próprio equipamento, né, o interruptor, tem ali diversos módulos integrados a ele, né, diversas funções. Trouxemos aqui mais como ilustração para a gente ter uma noção visual do que é esse equipamento, do que mesmo para explicar. Ali é onde fica o interruptor, né, onde está ali open, closed e preparado. Agora, já falando um pouco do funcionamento do sistema de fato, né, então num sistema convencional, toda corrente de falta é reaplicada múltiplas vezes quando é tentativa de fechamento. Causa maior danos em equipamentos, capacidade de coordenação é limitada também, né, sendo necessária ali uma maior distância entre os seus ligadores, e na ocorrência de grandes faltas, muitos centros consumidores acabam ficando sem interrupção. A gente vai tratar melhor um pouco dessa questão da coordenação no futuro, mas tem muito a ver com o tempo de resposta do equipamento e a curva TCC. Aqui nós colocamos exemplificando aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma falta aqui nessa primeira figura, onde essas 6 casas aqui estão atreladas a esse religador convencional, essas 6 casas apagadas, porque houve uma falha ali e todas essas 6 casas ali ficaram sem energia. Então, um grande número de consumidores atrelado ao mesmo religador convencional. Num sistema misto, onde a gente usa interruptores e religadores convencionais, a gente pode ter uma distribuição melhor dessas casas, porque a gente consegue colocar mais equipamentos, vou colocar assim, por área, por conta de facilidade de coordenação dessas curvas TCC e de acionamento. Daí, com esses dispositivos mais atualizados, a gente tem pequenos pulsos de corrente em uso de comunicação, diminuindo o impacto em equipamentos, porque ainda assim o interruptor ele não consegue conversar com o religador automático convencional. Aqui já é um sistema somente com interruptores, onde a comunicação é melhorada pelo sistema de comunicação, otimizando a localização e isolação da falta, um menor número de consumidores expostos à mesma falta, seja ela espontânea ou prolongada, e uma maior vida útil dos equipamentos, porque a gente reduz o estresse mecânico. Aqui a gente já vai falar um pouco sobre os desafios do sincronismo, onde o maior desafio ali das concessionárias para aumentar a confiabilidade do sistema, né, é aumentar a confiabilidade do sistema, porque uma confiabilidade maior é mais gente consumindo, mais tempo de disponibilidade do sistema. E a instalação de dispositivos religadores aumenta a segmentação da rede e aumenta ali, diminui, né, o número de consumidores afetados por uma mesma falta, porque a gente acaba dividindo mais as faltas por trecho de rede, né. Então aqui na primeira linha dessa figura nós temos um antes, né, onde tem só um disjuntor da subestação até um religador, nós temos 400 consumidores e assim vai, como se fôssemos colocar um religador a cada 400 consumidores, porque ali a gente vai ter um desafio de sincronismo, de sobreposição de curvas, algumas coisas que impedem a gente de colocar muitos religadores automáticos para o mesmo número de consumidores. E depois ali na linha de baixo nós temos a subestação, o disjuntor e a cada 200 consumidores um tipo de religador, seja ele inteligente ou um interruptor, né, ou um religador convencional. Assim, se uma falta acontecer em algum trecho, a gente deixa somente 200 consumidores expostos, não 400, aumentando ali a confiabilidade do sistema, porque a gente diminui o número de unidades consumidoras afetadas, né? E isso só se torna possível aumentar o número de dispositivos por consumidores por conta dessas tecnologias de sincronismo e da curva TCC desses equipamentos.
Então, o que é isso que a gente vem falando de curva TCC, né? Do inglês Time Current Curves. Então, são curvas que elas colocam ali o tempo em segundos de ação de um dispositivo com a corrente em que esse dispositivo está sendo influenciado, né? Então, nesse gráfico aqui a gente tem um disjuntor, um religador e um fusível, e ele mostra ali, né, que esses religadores automáticos convencionais, eles têm têm uma limitação, né, para coordenar bem com fusíveis e disjuntores, e isso dificulta de expandir ou segmentar a rede sem causar sobreposição nas proteções. O ideal é que ali a gente tenha cada equipamento numa faixa, e aí nessa faixa verde aqui a gente tem uma zona que ela acaba não sendo utilizada, por conta que se a gente sobrepor, a gente vai acabar tendo problemas, né? E justamente, né, o espaço, igual está escrito ali no slide, o espaço verde entre as curvas mostra uma zona segura de coordenação. Com religamentos convencionais, esse espaço é pequeno. Ao tentar adicionar novos dispositivos, as curvas se sobrepõem e o sistema pode desligar partes maiores da rede do que o necessário. Sendo assim, a gente acabaria tendo ali dois adicionamentos de dispositivos ao mesmo tempo. E aqui um exemplo de uma sequência convencional de acionamento, né? Então, novamente na primeira linha ali, a gente tem o disjuntor da subestação, dois religadores em sequência e uma falta, né, no final ali do trecho. Os equipamentos em vermelho, eles estão funcionando, né? Ou seja, eles estão fechados. Isso, eles estão fechados. E daí na segunda linha ali a gente já tem os dois religadores em verde porque eles abriram. E daí qual que é o problema do sincronismo, né? Vamos imaginar o seguinte: o primeiro religador da esquerda ali, o R1, ele aciona, ele tenta ali, né, o primeiro religamento e consegue, porque ele, como o religador 2 está aberto, ele não está exposto à falha. Aí ele fecha ali na linha 4, no passo 4, ele fecha, né, começa a conduzir e o religador 2 vai tentar então o religamento. Quando ele tenta o religamento, o religador 1 é totalmente exposto à falha e novamente abre. Novamente ele abre e perde a conexão da rede, né? Nisso, os dois religadores ficam abertos. A falha novamente causa estresse mecânico, não vai voltar a funcionar a rede. Esse trecho entre R1 e R2, os consumidores que estiverem naquele trecho, eles vão acabar ficando sem o abastecimento energético também. E aqui a gente tem outra sequência, né, uma sequência com somente interruptores e um sistema misto, onde na figura da esquerda, né, a gente tem ali, ao invés de dois agora, né, nós temos três religadores, mas a lógica permanece a mesma, né? A gente tem uma falta na seção da direita, e por conta desses equipamentos estarem conectados com comunicação e protocolos mais modernos, eles são capazes de identificar que a falha ocorreu à direita ali do interruptor 3. Então, a sequência de religamento começa pelo interruptor 1, onde os três estão abertos, o primeiro vai fechar, não vai identificar a falta, porque o interruptor 3 está isolando a falta dos outros dois interruptores. Daí o interruptor 1 fecha, o interruptor 2 fecha, eles não estão expostos mais à falta, então eles continuam fechados. E na hora do interruptor 3 for fazer a primeira sequência de religamento, ele vai fazer a tecnologia pulse closing, jogando aqueles pulsos de corrente menores na falta, na rede, né? E fechando no momento oportuno para diminuir o estresse mecânico e elétrico. E ele vai identificar a falta e não vai fechar a condução, né? Assim, ele permanece aberto sem afetar ali aqueles dois outros interruptores à sua esquerda, o interruptor 1 e 2. Eles continuariam conduzindo porque eles foram menos expostos à falha durante o fechamento do religador 3. Na direita, um sistema misto, onde a lógica é a mesma, com a diferença que o interruptor 2 foi substituído por um religador convencional, onde ele, pela mesma sequência ali, a gente chega no mesmo resultado, com um pouco mais de estresse, porque a gente tem menos comunicação entre os dispositivos, mas ainda assim o output é o mesmo. Então, aqui falando dos desafios para implementação, né? Os problemas que a gente tem relacionado
ao interruptor é que pode ter uma desconexão lenta por impedir a detecção de falta, e daí a solução que foi encontrada para isso é que os parâmetros de perda eles vão ter que ser ajustados de acordo com a linha, né? Outro problema seria que o restart das faltas ele pode gerar uma perda de coordenação ali entre uma parte e outra, e a solução encontrada foi a utilização do pulse finding com a TCC shifting. Então, é para ajudar ali a fazer a reconexão, né? E o terceiro e o quarto são meio similares, que é um dispositivo ele pode reagir em tempo diferente que outro, que é justamente a perda de coordenação do segundo, e pode ter um bloqueio antes de completar a sequência. E a solução para isso é justamente a resposta sobrecorrente. Elas têm que ser ajustadas, que vão ser ajustadas com o TCC Shifting ali no Pulse Finding, e a aplicação do Pulse Finding configurada com a TCC Shifting. Agora eu vou mostrar para vocês um estudo de caso que a gente encontrou ali, aliás, 2 estudos de casos, quiser conectar esse QR Code aqui para conseguir visualizar melhor. Aqui são os 2 casos que a gente encontrou, que é Janesville e Lake Geneva, e é porque essas 2 empresas, nesses 2 lugares, os interruptors eles evitaram interrupção para muita gente. Aqui vou começar com Lake Geneva, esse aqui de baixo, para mais de 1.500 clientes e reduziu em quase 400 mil minutos a interrupção. E daí os dispositivos eles contribuíram para um aumento de 90% na confiabilidade do sistema e acabou reduzindo ali em quase 90% a duração média das interrupções, de quase 400 minutos para menos de para 35 minutos ali. E em Janesville aconteceram coisas similares, mas sobre um evento específico, os dispositivos de interrupter eles ajudaram a estabelecer mais de 2 megawatts de carga para quase 1.000 clientes ali, e no total isso economizou quase 75 mil minutos de interrupção. E esses dispositivos eles operaram alguns meses depois de novo para restabelecer a energia para outro segmento com quase 1.000 clientes de novo em menos de 2 minutos. Aqui é um sistema de recomposição automática do IntelliTeam, que é um sistema que ele vai utilizar controle de comunicação distribuída para isolar de maneira rápida ali, de maneira mais precisa, e restaurar o fornecimento para o máximo de carga possível. E aqui, mostrando um pouco a lógica da inteligência distribuída, ela vai ser implementada dentro dos equipamentos, que vai fazer aumentar a escalabilidade, a velocidade, a assertividade, ali, toda a confiabilidade daquele sistema na hora de uma tomada de decisão. Aqui, como é que o funcionamento do IntelliTeam? Primeiro, a gente vai ter o isolamento das falhas, que vai utilizar a tensão, a corrente, a potência no geral, medida nos dispositivos, junto com as configurações. Então, esse sisteminha ele vai identificar a localização de uma falha, e essa falha vai ser isolada automaticamente essa área dessa falha vai ser isolada automaticamente. Vai abrir os dispositivos de interrupção e os dispositivos de proteção ali do lado da fonte. E segundo, depois desse isolamento, a restauração, o sistema do IntelliTeam vai procurar todas as fontes de energia possíveis para restabelecer o serviço e o maior número possível de carga. Mas aqui tem um detalhe interessante, ó. Antes de fechar um dispositivo de interrupção para restabelecer o serviço, o sistema ele vai automaticamente dar uma verificada se a fonte alternativa também não está sobrecarregada. Então, se tiver sobrecarregada, ela não vai conectar. Isso é uma coisa interessante da restauração com o IntelliTeam. E a restauração ela termina bem rápido ali, questão de menos de 5 segundos, é bem rápida mesmo. E por fim, se essa restauração for bem sucedida ali, se a outra fonte não estiver sobrecarregada, tudo, vai retornar à normalidade. Então, qualquer outros danos qualquer dano que for reparado, tudo, e o operador do SCADA ou equipe, ela vai desligar o dispositivo de interrupção da sessão com defeito e o sistema IntelliTeam vai sinalizar as equipes para retornarem ao circuito à configuração normal. Resumindo aqui, a falha é isolada, daí o sistema ali onde está isolado vai ser reconectado em um outro sistema que não esteja sobrecarregado. Depois a gente conserta a parte que teve a falha e desliga esse sistema auxiliar que foi conectado e volta para o sistema normal.
Aqui a gente tem um vídeo para mostrar ali como é que funciona o Intel Team em ação, mas eu não vou mostrar agora, então fica aí o link para o vídeo, tá na apresentação depois. E aqui as nossas referências. Muito obrigado.